Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de agosto. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Você vai poder aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte aqui de programação de análise, que é radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, a análise especial toda terça e quinta. Amanhã tem mais uma análise especial, uma análise mais completa de cada ativo, e radar da semana todo domingo. Você pode se inscrever gratuitamente passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever. Ou na parte inferior também do vídeo, logo abaixo do vídeo, vai ter um botão para você se inscrever facilmente aqui no canal. Você pode aqui também acompanhar todas as minhas recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, o acompanhamento dessas operações, as carteiras de ações, informações relevantes, o giro de abertura do pregão, que eu falo lá no cenário para day trade em cima de PTR4, Vale 3, Itube 4, BBDC 4, MGLU 3 e VVR 3. Um vídeo exclusivo dentro do aplicativo DV Invest, que está aqui disponível para Android e também para iOS. Aqui na parte inferior do vídeo você vai ter o link de acesso direto à loja da Apple ou à loja do Google aí para o aplicativo. Pregão de hoje, vou falar sobre o Ibov, logicamente, e também mais alguns ativos. Quais são esses ativos? Primeiramente, Ibov, depois mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BRAP 4, B3SA3, Prio 3, UGPA3, COGN3, Ciel 3, Itube 4 e Usim 5. Então, os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando pelo Ibovespa, queda de 1,15%, ou seja, fecha acima da média, volta abaixo da média, continua dentro do seu processo de correção. Pode trazer um aspecto mais positivo de que forma? Se conseguir o próximo pregão fechar acima da máxima do dia de hoje. Isso aí monta realmente um movimento de alta mais forte para cima, sem respeitar, vamos dizer assim, a média móvel de 3 períodos, que nesse momento fechou uma vez assim, voltou para baixo, e ainda voltou para baixo ali de um nível de suporte. Então, por enquanto, aspecto mais negativo. Olhando até para o gráfico aqui de 60 minutos, o fechamento acima da máxima de hoje seria justamente um pivô de alta no dia 60 mais amplo, e, consequentemente, uma expectativa maior de subida. Mas, por enquanto, esse retorno para baixo da média, aspecto que demonstra um pouco de força, ou seja, não deu uma sequência aqui de continuar, pelo menos, mesmo que seja um pregão, que fosse um pregão de indefinição, se ficasse acima da média, seria um melhor indício, ou pelo menos sinal, rastro aqui, que deixaria no gráfico, de um pouco mais de força por parte dos compradores. Olhando para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. O mini índice já perdeu a mínima do pregão anterior e segue aqui na mínima do dia, acelerando o processo de queda. G60, ó, tentou aqui se fixar numa tendência de alta, parou naquele nível, ou seja, se volta para baixo desse patamar aqui, que foi falado ontem, voltou para baixo dessa região, ficou brigando aqui em cima dessa região. Depois que fechou para baixo, gerando sinalização de topo descendente, foco maior em buscar a operação de venda de day trade. Abriu caindo, manteve-se aqui nesse movimento de queda, foco maior em buscar a operação de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Topo descendente, vem aqui para cima, gera topo descendente, foco em buscar a operação de venda, tentando pegar um movimento de baixo, stop aqui em cima, tentando pegar um movimento aí para baixo. Mesma coisa no próximo pregão, tentou subir, girou topo descendente ou pivô de baixo, foco maior em buscar a operação de venda. Só ficaria interessado em compra se realmente abre subindo de maneira forte, vem para cima daquela região que é em torno aqui agora do 101,685, quando eu tinha falado 101,690, enfim, na mesma faixa de preço. Aqui também passei um número hoje de 101,705. Piso aqui importante, que nesse momento tenderia a funcionar como um teto, como uma resistência. Ou para compra, se vai lá bater no gap aqui de alta, que é na faixa ali desde o patamar dos 99,925 até 99,800, e aqui nessa região passa a gerar alguma sinalização de fundo para trazer uma expectativa, um movimento de subida. Compra abaixo desse nível, uma entrada aqui abaixo desse nível e próxima desse patamar pode trazer aí entrada de pressão vendedora, uma pior relação risco-retorno. Então, mais alinhado para baixo nesse momento. Para se buscar a operação de compra, teria que gerar aqui algum aspecto de fundo ascendente que não está claro aqui para mim no primeiro momento e cheio de resistência pela frente, risco um pouco mais alto. Seguindo para o dólar, ou seja, acabando o pregão em queda e ainda com viés de baixa ali, olhando para um gráfico de 60 minutos, o mini índice. E o mini dólar, que segue na sua tendência de alta, mínimas ascendentes.
tendência de alta de topos e fundos ascendentes e um movimento de alta mantendo aí sem gerar sinal para baixo, sem perder a sequência de mínimas ascendentes e vindo para um fechamento aqui para cima. Então, um aspecto mais positivo aí para o mini dólar. Olhando para o gráfico 60 minutos, veio lá, fechou esse candle, o que a gente comentou no radar do mercado. Fechou aqui para cima, está aqui dentro desse movimento de alta, para cima da média, acima do fechamento pregão anterior, foco em buscar a operação de compra. Fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, foco em buscar a operação de compra. Se eu falei venda aqui, peço desculpas. Foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, que foi mencionado no radar do mercado, que acontece todos os dias a partir das 10h45, uma live aqui dentro do canal. Para o próximo pregão, isso aqui já é um ponto de referência, um piso ali importante, nessa região ali na faixa dos 5.512 até um patamar de 5.503. Recuou aqui, ó, o cenário mais positivo para compra, recuar aqui e gerar fundo ascendente no G60. Seria um cenário que apontaria mais para se buscar a operação de compra, principalmente de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, continua ainda buscando mais operação de fundo ascendente, ou seja, está aqui, patinou, esse aqui é o gráfico de 10 minutos. Veio aqui para cima, patinou aqui. Se ficar aqui de lado e abrir subindo, primeira possibilidade, pivô de alta. Segunda alternativa, fundo ascendente acima desse patamar. Ou seja, um indício que os compradores continuam forte aí no ativo, para cima dos 5.536. Para a operação de venda, se abrir caindo, volta para baixo desse nível aqui, passa a gerar pelo menos um topo descendente abaixo, ali de um patamar de 5.521, seria mais interessante. Sem exigir muito para baixo, que seria contra a tendência aqui do gráfico de 60 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje está apresentando aqui uma queda de 0,48%, foi lá em cima, voltou, enfim, é um ativo que ainda abaixo desse patamar não me interessa muito, mas se ficar aqui enrolada, dá para avaliar alguma possibilidade de compra mais na próxima semana, falando de operação de swing trade. Então, por enquanto, não visualizo ou não encaixa a possibilidade de uma compra de swing trade em cima de PTR4 para mim. Para quem está comprado, na minha opinião, o stop continuaria aqui e dá para aguardar pelo menos o fechamento de um próximo pregão para reposicionar o stop abaixo da mínima do próximo pregão. Aguardar pelo menos uns 3 candles aqui de tentativa de evolução do preço, se não evoluir, principalmente fechar abaixo da média, stop reposicionado para baixo da mínima de quinta-feira e o stop seria reposicionado a partir de sexta-feira. Então, nesse momento, ativo travado, tendência mais para indefinida no curto prazo. Vale 3, que abriu bem aqui, deu esse gap, superou até o máximo pregão de ontem. Quem entrou comprando, que era uma das alternativas, sim, eu comentei até inclusive hoje, se rompe aqui é uma das alternativas de buscar a entrada. Que é aquilo que eu falo, ó, gerou um candle. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos, gerou um candle. Cada barra dessa aqui representa 1 hora de pregão. 2 candles, 3 candles, não evoluiu, stop reposiciona para cá, o stop estaria aqui no primeiro momento ou mesmo aqui. Teria acionado o stop aqui, ou seja, menor do que seria esse tamanho de stop, mas teria acionado o stop na Vale 3. E olha só, ela fecha abaixo da resistência, é o chamado falso rompimento. Fecha uma vez lá acima e volta para baixo desse patamar. Para quem segue comprado, se perder a mínima do pregão de hoje, para mim seria um sinal extra de saída da posição comprada da Vale 3. Seguindo agora para os ativos que a gente tem posição em aberto. BRAP 4. BRAP 4. Fechamento do pregão de hoje apontando para baixo, tendo ali que se assemelha a uma estrela cadente, o padrão de inversão dos 500, movimento de subida. E o stop vai ser reposicionado para baixo da mínima de hoje. O stop está mais para baixo aqui. O stop eu reposicionei um pouco mais para baixo, que é aqui pelo gráfico G60, o stop reposicionado ali na faixa dos R$ 45,27, que ficou aqui embaixo, dando um espaço um pouco maior. Mas observe que aqui até no G60 ela mudou já a tendência. Ela perdeu a mínima ali de um fundo anterior. Então, se ela perder essa mínima aqui, aumenta a chance de ter um movimento de base para vir fechar essa região de gap. E aí seria o meu sinal de saída, um stop de proteção de lucro. Ao perder aí, se a mínima do pregão ficar aqui, ainda está dentro do leilão de fechamento, com queda de 1,01%, se a mínima do pregão continuar na faixa dos 45,81. Mas essa comunicação de reposicionamento de stop será feita no próximo pregão, aí através do aplicativo DV Invest, lá dentro do canal DV Fique de Olho, que você costuma receber aí no seu celular. Seu celular ou no seu navegador, que você pode acessar também via navegador. Depois, B3SA3, péssimo fechamento, praticamente acionando o stop da operação que está em 59,18. Ela está aqui com a mínima em 59,31.
Pode até puxar para baixo, mas stop daqui, enfim, R$ 59,18 logo abaixo da mínima pregão anterior. Tem alguma mudança stop aqui para cá? Não. Muito próximo, e eu já tinha falado que eu ia guardar pelo menos 3 candles para fazer qualquer tipo de mudança de stop dessa operação. Outro ativo, recomendação de compra hoje na Prio 3. No rompimento da máxima do pregão anterior. Essa recomendação foi passada antes da abertura do pregão. O ativo abriu até acima do nosso preço de entrada, recuou, entrou na faixa de preço que era para compra. Compra executada desse papel, fechou aqui, tá? Pelo menos está dando para mim aqui que já saiu do leilão de fechamento, com alta de 6,04%, inclusive gerando ali um pivô de alta. Então algo positivo, porque no gráfico semanal é um ativo que tinha gerado aqui a perda da mínima da semana anterior, dando de um candle de reversão, e aí na mesma semana ela consegue voltar e superar a máxima da semana anterior, ou seja, trazendo uma expectativa maior de poder vir a testar a zona principal de resistência aqui de vários testes, que fica ali em torno dos 48,31. Passando os dados desta compra aqui de swing trade. Entrada por volta dos R$ 44,15. Stop na faixa dos 42,03. Isso aqui traz um risco de 4,8%, alocando 8% do capital total, e o objetivo na faixa dos R$ 48,39. Hoje ela chegou a bater em R$ 47,31. Vamos ver se ela dá sequência ao movimento dela de subida. Nenhum reposicionamento ainda de stop. Daria para falar que eu vou colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Seria uma alternativa por ter gerado já o pivô de alta, mas aguardando aí pelo menos mais um pregão para buscarem um reposicionamento desse stop. Na sequência, depois de Prio 3, o próximo ativo aqui que eu anotei para falar é o GPA3, que abriu hoje com baita gap de alta, chegou a oscilar ali acima das resistências, fechamento aqui para cima de 4,68%. Gera compra para mim esse rompimento aqui? Não gera. Apesar de ela poder ir mais para cima, não gera entrada. Por quê? Porque quando eu olho para o gráfico semanal, está uma bagunça aqui dentro dessa região. Pode ganhar força aqui para cima, fato. Ganhar, inclusive, para vir a fechar aqui essa região de gap. Patamar ali lá da casa dos 20,94 até 21,28. Só que o meu maior interesse, devido a essa oscilação aqui desse jeito e o stop ficar um pouco mais bem protegido, seria simplesmente aguardar algum processo onde o ativo ultrapassa toda essa região que lá para trás é na resistência, ficou pouco tempo acima, voltou para baixo, passaram a gerar sinalizações de alta já acima dessa região aqui, ó, dessa região de topos anteriores, desde um patamar ali em torno dos, na verdade aqui em torno dos R$ 19,75, tem aqui R$ 19,80, enfim, acima dessa região ficaria muito mais interessado em abrir alguma operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Para quem está dentro de uma posição comprada, dá para trabalhar com stop abaixo do gap de alta do pregão de hoje, ali na casa dos R$ 18,87. 18,87, é isso mesmo? É isso mesmo, R$ 18,87. Só confirmar isso mesmo. Essa seria a alternativa aí para o GPA3 nessa retomada aqui da tendência de alta de curto prazo. Ou seja, para mim é olhar um pouco mais aqui para cima, no sentido de exigir um pouco mais para ter uma melhor relação risco-retorno, uma entrada com stop mais bem definido, porque inclusive o cenário de prazo maior mensal não é dos melhores, né, em termos de topo e fundo descendente, apesar de estar dentro de um movimento de recuperação de subida no mensal, a tendência ainda não é de alta no prazo maior. Depois, COGN3, que dia de hoje, mais uma queda acentuada, 5,6%. Essas são as duas possíveis tentativas para quem abriu compra aqui. No teste da região do topo ali anterior, junto com gap de alta, abriu alguma entrada aqui de superação da máxima pegando anterior, gerou stop aqui quando veio para baixo aqui dessa mínima. Para quem buscou entrada aqui nessa superação de máxima, de novo, outro stop nessa operação. Então é um papel que até agora não conseguiu. Eu cheguei até a comentar ali no radar da semana sobre a questão dela, onde se encontrava e se conseguisse superar a máxima da semana anterior, que 7,58 seria o principal sinal para se buscar alguma compra. Por enquanto, o ativo vai apontando para testar esses níveis aqui de suportes mais abaixo, que aqui no gráfico semanal seria ali na casa dos R$ 6,31, aqui no gráfico diário por volta de 6,36. Então, basicamente, 6,31 a 6,36, zona de suporte para quem for trabalhar em alguma operação de compra contra tendência, tentar mais alguma entrada de contra tendência. O foco maior seria trabalhar em cima de nível de suporte, preferencialmente a entrada mais afastada possível da média móvel exponencial de 13 períodos. E para entrar
fazer compra a favor da tendência, eu esperaria um movimento aqui de subida para buscar a entrada de fundo ascendente pelo menos acima dos 7,40. Depois de Cogna, Cielo. Cielo teve um pregão aí que estava até mais forte para cima, mas perdeu força. Alta de 1,24%. Veja algum tipo de compra aqui, apesar de ter sido um movimento para baixo, sinalização para cima, em cima de uma região de suporte, mas não encaixa compra para mim. Primeira tendência não é de alta, segundo para baixo das médias, para baixo da região ali dos R$5, enfim, muita região de resistência para mim, e o ativo ainda está ali numa tendência indefinida, é um cenário gráfico ruim, num prazo maior, então a exigência pelo menos fica maior para mim em cima da Cielo. Mais uma vez, a possibilidade de avaliar uma compra aqui seria já para cima ali da média móvel 3 períodos, acima dos R$5, fundo ascendente. Possibilidade, mas de cara não tenho entrada. Tenho entrada da seguinte forma: se ficar aqui de lado, tentando subir, brigando com os R$5 e não anda e gera pivô de baixa ou mesmo topo descendente, aí me interesso mais por fazer venda de swing trade em cima de Cielo, ou seja, um indício de perda completa dessa região de suporte e podendo acelerar ali um movimento de queda para principalmente essa região aqui, ó, lá para casa dos... Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas apenas um planejamento que encaixaria melhor para mim seria entrada de venda de swing trade nessa ação em busca lá de um patamar de 4,21. Itube 4. Dia de hoje, queda, 0,5%, segue seu movimento de queda. Onde é que a Itube 4 está nesse momento em termos de preço, né? Primeiro, a tendência dela é de baixa, de topos e fundos descendentes, sem conseguir a alguns pregões gerar uma superação da máxima da hora anterior, do dia anterior, do pregão anterior. E aqui, olhando, dando um zoom menos, tem aqui uma zona de antigos topos que podem justamente funcionar como um ponto de apoio, suporte e superação da máxima do que no anterior e gerar um repique de alta para vir a testar essa região aqui. O contexto mais positivo para buscar a compra nesse ativo seria acima dessa região, sinalizações de alta para cima desse nível aqui, ó, que é um grande desafio dessa ação, ali na faixa dos 25,37. A outra forma, sendo mais arrojado, para um perfil mais arrojado, se ela invadir um pouco mais aqui para baixo, superar a máxima do que a anterior, possibilidade de buscar uma compra, tentando pegar um movimento para justamente essa região que eu acabei de citar, de resistência, de fundos anteriores, desse fundo aqui, que foi uma parada no preço, vários testes em cima desse patamar. Então essa seria a alternativa contra a tendência, nesse momento, para operar a favor da tendência, ou de uma nova expectativa de tendência de alta, teria que acontecer sinalizações de alta para cima desse nível que eu acabei de mencionar. Usiminas, USIM 5, forte alta aí no todo o processo de subida desse ativo, aqui engateando e acelera o movimento de subida. Essa aceleração do movimento de subida trouxe aqui para Usiminas um afastamento do preço para médio, um afastamento relativamente grande. Hoje pela manhã no radar do mercado, quando eu mencionei Usiminas, estava ali perto até das 3 vezes a volatilidade média desse ativo, ou seja, o que quer dizer com isso aqui? Se a volatilidade média do papel é na faixa de 4%, então a ação tem basicamente aqui 8% de afastamento do preço para médio, mais do que 8%. Então é um afastamento grande, como é que você sabe se é grande ou não? Você olha aqui, dando uma olhada aqui nesses níveis de afastamento do preço, hoje estava aqui em cima, ó, bem aqui em cima, que inclusive que no momento que estava aqui eu até mencionei, ó, de 2018 para cá, basicamente estava 2 vezes que tinha batido aqui nessa região. Teve até um outro teste aqui assim, ó. Então eu até coloquei aqui, ó, essa questão de que quando aqui estava esse afastamento do preço para médio, ocorreu o quê? Uma correção. Mais uma vez que teve esse afastamento grande do preço para média, mais uma vez o preço até lateralizou aqui e depois corrigiu. Ou seja, o que você tira dessa informação? Que comprar no nível que se encontrava a Usiminas, que ela de manhã estava por aqui, nesse nível. A relação risco-retorno da operação é uma relação ruim, porque ou seja, você vai entrar com o stop mal posicionado e você tentando pegar um movimento maior de subida, só que esse movimento maior de subida é menos provável que ele aconteça. Então ficou ainda, ó, observe também aqui, ó, que tem outros níveis de sobrecompra ou sobrevenda, quando está aqui em cima é sobrecompra ou sobrevenda. Isso aqui traz um cenário mais negativo em termos de relação risco-retorno. O cenário, de maneira geral, do papel é positivo no sentido de topos e fundos ascendentes, tendência de alta de curto prazo e de médio prazo.
Só que para quem está comprado no papel, eu trabalharia, em termos de swing trade, colocaria o stop ali na faixa dos 9,37 diante desses dados aqui que eu acabei de mostrar, que pode trazer uma correção. E para quem está de fora, que é o meu caso, para buscar alguma compra nesse ativo, aguardaria um processo de correção para buscar alguma compra de fundo ascendente, preferencialmente testando a média móvel exponencial de 13 períodos. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, compartilhe aí pelo menos um amigo, um familiar. Agradeço demais e até o próximo pregão. Um grande abraço.